Processo de fecundação. Aqui você observa o sistema reprodutor feminino. Eis aqui uma parte da vagina, o colo do útero, o corpo do útero, o fundo, a tuba uterina, a gônada, que é o ovário. Então a mulher ela tem 2 ovários e 2 tubas. Está sendo mostrado apenas um ovário e uma tuba. E aqui nós observamos o processo de ovulação com a liberação do ovócito 2, aqui no terço distal da tuba uterina. Distal por quê? Porque ele é o mais distante da linha média. Tá? Então aqui você tem o terço proximal e aqui você tem o terço distal. E esse terço aqui representa o terço mesial. Os espermatozoides ejaculados aqui no canal vaginal irão passar pelo colo uterino, chegando aqui ao corpo do útero, se deslocando aqui pelos fluidos uterinos, indo em direção à abertura da tuba. Chegando à tuba, esses gametas irão nadar contra a correnteza. Por quê? Porque os cílios estão batendo no sentido ovário-útero. Então aqui essa tuba é formada por cílios e os cílios batem do ovário para o útero. Os espermatozoides demoram alguns minutos para chegarem à tuba uterina, mas eles não são capazes de perfurar os envoltórios do ovócito até a membrana plasmática, porque eles precisam passar por um processo de capacitação. Na capacitação, haverá uma maturação dos espermatozoides que irá garantir a reação acrossômica. Essa reação acrossômica é a reação que vai acontecer quando os espermatozoides atingirem a zona pelúcida. Quimiotaxia dos espermatozoides em direção ao ovócito 2, ou seja, o ovócito 2 libera substâncias químicas que atraem os espermatozoides. Então, grande parte dos espermatozoides irão se deslocar para a tuba que tem o ovócito. Perfuração da corona radiata através da hialuronidase da membrana plasmática dos espermatozoides e pelo movimento flagelar. Então, os espermatozoides, assim que eles tocam aqui na corona radiata, eis a corona radiata, eis a zona pelúcida e eis a membrana plasmática do ovócito 2 com os grânulos corticais repletos de enzimas. Então, assim que o espermatozoide toca, enzimas presentes na sua membrana irão degradar um carboidrato adesivo que une as células da corona. Esse carboidrato é conhecido como ácido hialurônico. Então, a enzima hialuronidase irá degradar o ácido hialurônico presente aqui na corona. Os espermatozoides, então, chegarão à zona pelúcida e haverá um reconhecimento molecular. Receptores presentes na membrana plasmática do espermatozoide irão reconhecer a glicoproteína ZP3 presente na zona pelúcida. Esse reconhecimento é espécie específico, ou seja, apenas o espermatozoide humano é capaz de reconhecer a ZP3 humana e não de outro animal. Após o toque na zona pelúcida, o que é que vai acontecer? A membrana do acrossomo irá se fundir à membrana plasmática. Com isso, haverá liberação de enzimas sobre a zona pelúcida. Essas enzimas são representadas pela esterase, acrosina e neuraminidase, o que caracteriza a chamada reação acrossômica. Essa reação acrossômica irá alterar bioquimicamente a zona pelúcida e essa alteração bioquímica irá permitir que os espermatozoides passem pela zona pelúcida e atinjam a membrana plasmática do ovócito 2. Chegando à membrana plasmática do ovócito 2, haverá mais um reconhecimento molecular. As fertilizinas do espermatozoide, que são estruturas de natureza proteica, irão reconhecer as antifertilizinas da membrana plasmática do ovócito 2. E com esse encaixe, haverá a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito 2. Seguindo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o bloqueio poliespérmico. Esse bloqueio poliespérmico impede que um segundo espermatozoide entre no ovócito 2. Então, o primeiro espermatozoide que tocar a membrana do ovócito 2, esse é que vai conseguir transferir o seu conteúdo. Assim que o espermatozoide toca na membrana plasmática do ovócito 2 e acontece a fusão de sua membrana com a membrana do gameta feminino, haverá um aumento do cálcio no interior do ovócito 2. Esse cálcio, derivado do retículo endoplasmático, irá fundir os grânulos corticais à membrana do ovócito. Essa fusão vai acontecer e as enzimas presentes nesses grânulos corticais serão despejadas na zona pelúcida. E com isso,
haverá uma alteração bioquímica das EP2 e EP3, impedindo que outros espermatozoides possam se ligar, particularmente à camada zona pelúcida. Bom, o que vai penetrar dentro do gameta feminino? Haverá penetração do núcleo, de mitocôndrias, de um par de centríolos e do flagelo. A questão é que as mitocôndrias e o flagelo irão degenerar, ou seja, haverá apenas o aproveitamento do núcleo e do par de centríolos. Assim que o espermatozoide transfere o seu conteúdo para dentro do ovócito, ocorre o final da meiose 2, ou seja, o ovócito 2 finalmente passa a ser agora um óvulo. Então aqui você tem o núcleo desse óvulo e aqui o núcleo do segundo globo polar. Bom, se as mitocôndrias degeneraram, todas as mitocôndrias de um organismo são derivadas da mãe, são derivadas do ovócito, derivadas do óvulo. Quero lembrá-los que o pronúcleo feminino e o núcleo do espermatozoide passa a ser chamado de pronúcleo masculino. Eles vão crescer, vão aumentar de volume e vão se aproximar. Os centríolos do espermatozoide irão organizar o fuso. O fuso representa aquele conjunto de proteínas que vão segurar os cromossomos e vão garantir a migração dos cromossomos para os polos opostos da célula. O que acontece aqui agora? Acontece que o pronúcleo feminino degenera sua carioteca, assim como também o pronúcleo masculino. E com a degeneração das cariotecas, os cromossomos irão se unir. Não acontece uma cariogamia, não acontece uma união de núcleos. O que acontece é uma degeneração de cariotecas e união dos cromossomos. Então aqui você tem já a metáfase, a anáfase e a telófase com a citocinese concluída e os 2 primeiros blastômeros. Até a nossa próxima aula.